Pare de se preocupar com o que não importa. Parte 1. O dilema da preocupação. Você já se sentiu sobrecarregado pelas preocupações? Aquela lista interminável de "e se" que tira o seu sono e a sua paz? Pois saiba que você não está sozinho. Esse é um dilema tão antigo quanto a própria humanidade. E hoje, vamos buscar sabedoria em um dos maiores líderes que já existiu. Um homem que governou o império mais poderoso de sua época, mas que escolheu viver uma vida de virtude e tranquilidade. Marco Aurélio. Ele era imperador romano, com acesso a todos os prazeres imagináveis, mas optou por uma vida diferente. Ele não se permitia ser dominado por vinhos, festas ou jogos brutais. Seu foco era outro: servir à humanidade. E para isso, ele precisava dominar a arte de se preocupar menos com o que não importa. Neste vídeo, vamos mergulhar na filosofia estoica de Marco Aurélio e descobrir como aplicar seus insights poderosos para ter uma vida mais leve e focada. Preparado para parar de sofrer por antecipação e viver com mais liberdade? Então, vem comigo. Parte 2. A grande divisão estoica. O que você controla? O coração da filosofia estoica de Marco Aurélio e de seu mestre Epicteto reside em uma distinção fundamental: a grande divisão entre o que podemos controlar e o que não podemos. Pense bem, a maioria das coisas que nos afligem estão totalmente fora do nosso alcance. O comportamento alheio, o tempo, as notícias do dia. Por que nos preocupamos tanto com isso? Os estoicos nos ensinam que, ao nos preocuparmos com o incontrolável, estamos nos tornando marionetes. Damos poder a essas circunstâncias externas, permitindo que elas puxem nossos cordões e nos manipulem. E o pior, depois culpamos o destino ou os outros por nossa miséria. Mas quando escolhemos parar de nos preocupar com o que não podemos mudar, tiramos o poder dessas coisas sobre nós. É um ato de liberdade. Para Marco Aurélio, essa imperturbabilidade era a chave para cumprir seu dever como imperador. Para Epicteto, era a própria definição de liberdade. E para nós, hoje, é o caminho para uma vida mais feliz e focada. Então, a primeira lição é: identifique o que está fora do seu controle e liberte-se dessa carga. Parte 3. O fardo do futuro. Não sofra duas vezes. Vamos falar sobre uma das maiores fontes de ansiedade: o futuro. Como Sêneca já dizia, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Nossa mente muitas vezes é uma máquina de criar cenários catastróficos. E se eu perder meu emprego? E se acontecer uma guerra? E se eu ficar doente? Pensamos no pior. Nos preparamos para a dor e muitas vezes o que tememos nem sequer acontece. Marco Aurélio nos alerta: nunca se deixe perturbar pelo futuro. Você o encontrará, se for preciso, com as mesmas armas da razão que hoje o armam contra o presente. A grande sacada é que o futuro, quando chega, já é presente. E se você tem as ferramentas para lidar com o presente, terá para o que vier. A preocupação com o futuro é uma tortura que criamos para nós mesmos agora. É sofrer duas vezes, uma na imaginação e outra, talvez, na realidade. E na maioria das vezes, só sofremos na imaginação. A lição aqui é: foco no presente. Prepare-se, planeje, sim, mas não se afogue em cenários hipotéticos. Confie na sua capacidade de lidar com o que a vida lhe apresentar, quando ela apresentar. Parte 4. O passado imutável. Liberte-se das correntes. Agora, vamos ao passado. Aquele se eu tivesse feito diferente, se eu não tivesse dito aquilo. Marco Aurélio nos lembra que a existência passa rapidamente, e o que se foi, se foi. Ele disse: lembre-se que o homem vive apenas no presente, neste fugaz momento. O resto de sua vida ou já se foi e é passado, ou ainda não se revelou. O passado é inatingível. Não podemos voltar e mudar nada.
Ele não existe, a não ser em nossas memórias. E nossas memórias? Elas são traiçoeiras. São subjetivas, imperfeitas, muitas vezes distorcidas pela emoção. Prender-se a elas, remoendo o que já aconteceu, é como tentar controlar a maré, inútil e exaustivo. Em vez de focar no que já foi, Marco Aurélio nos convida a focar na nossa reação ao que aconteceu. Não podemos controlar os eventos passados, mas podemos controlar como nos posicionamos diante deles. A vida nos deu limões? Ótimo! Que tal fazer uma limonada, ou melhor, usar essa experiência para fortalecer sua virtude? A adversidade não é uma desculpa para o desespero, mas uma oportunidade para crescer. Então, a mensagem é clara. Deixe o passado ir. Aprenda com ele, sim, mas não viva nele. Parte 5. Abençoar o presente. Onde a vida acontece. Chegamos ao cerne da questão. O presente. É o único lugar onde a vida realmente acontece. É o campo estreito sobre o qual Marco Aurélio fala, onde temos controle. Mas mesmo aqui, no agora, muitas vezes nos perturbamos. Ficamos insatisfeitos com a realidade, nos revoltamos com o que não acontece como queremos. Marco Aurélio compara isso a porcos se debatendo e gritando ao serem sacrificados. Não adianta lutar contra o que não podemos mudar. Não podemos forçar o mundo a atender aos nossos desejos. Não podemos garantir que todos terão as mesmas oportunidades. Mas podemos controlar nossa atitude. Em vez de lamentar o que nos falta, devemos apreciar o que temos. Ele nos aconselha: trate o que você não tem como não existente. Olhe para o que você tem, as coisas que você mais valoriza, e considere o quanto você as desejaria se não as tivesse. A arte de viver não está em ter circunstâncias perfeitas, mas em como enfrentamos os eventos que surgem. A adversidade é uma chance de exercitar a virtude racional. É a oportunidade de aplicar a filosofia, de ser paciente, corajoso, justo. Então, a grande chave é: abrace o presente. Aceite o que não pode mudar e concentre-se no que está em seu poder, suas ações, suas escolhas, sua mente. Parte 6. O poder está em você. As preocupações são um fardo pesado que carregamos desnecessariamente. Marco Aurélio nos deu um mapa para a liberdade, um caminho para nos libertarmos da tirania do que não controlamos. Lembre-se, o poder não está nas circunstâncias, mas na sua resposta a elas. Não naquilo que acontece com você, mas naquilo que você faz sobre o que acontece. A tirania não é algo do passado. Ela é parte da humanidade. E estamos sempre à beira de escorregar nela. Mas como o próprio Marco Aurélio nos disse, não deixe que aconteça. Depende de você. Qual é a sua principal preocupação hoje que você pode começar a liberar? Compartilhe nos comentários. E se este vídeo te ajudou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais sabedoria que transforma. Até a próxima!